No dia do seu aniversário de 50 anos, você escuta o seu chefe falando que você é muito velha e que precisa ser substituída. Depois de escutar aquela notícia, você sai dali um pouco perturbada e sofre um acidente. Nada muito grave, mas precisa ir até o hospital. E lá no hospital, uma pessoa te mostra uma alternativa. Uma proposta que pode te trazer a juventude de volta. E é dessa forma que a personagem da Demi Moore tem acesso à substância. Antes de começar a falar do filme, eu tenho dois recados. O primeiro é para você curtir e compartilhar esse vídeo aqui, porque ele deu muito trabalho para fazer. E se você acha que faz sentido alguém assistir esse vídeo aqui, antes ou depois de assistir o filme, compartilhe com essa pessoa ou com essas pessoas. E o segundo recado é sobre esse vídeo aqui mesmo. Esse é um vídeo longo. Se você prefere vídeos mais curtos, eu tenho 2 vídeos mais curtos sobre a substância que eu postei nas outras redes, tanto no Instagram quanto no TikTok. Então, eu vou deixar os links aqui na descrição, tá bom? Esse aqui é um vídeo mais longo, com mais informações. A diretora Coralie Faget é uma diretora francesa que, surpreendentemente, só tem 2 filmes. Esse é o segundo filme dela. Ela levou esse filme para alguns estúdios que rejeitaram, não gostaram da ideia, até que o MUBI decidiu apostar nessa história e teve muito sucesso, assim, se deu muito bem. Esse filme foi premiado em Veneza e está sendo super cotado para várias outras premiações. O filme, ele está no MUBI. Eu sei que muita gente não assina. Eu vou deixar um link no comentário fixado aqui para você acessar por 30 dias gratuitamente. Então, se depois você quiser continuar assinando, pode assinar. Não tem só esse filme, tem muito filme bom lá. Eu falo que é só filme cabeçudo que tem na MUBI. Então, se você ainda não assistiu ou quer reassistir, você pode acessar esse link aqui que você vai receber 30 dias gratuito. Bom, eu tenho muita coisa para falar sobre esse filme. Eu assisti a primeira vez, fiz anotações, escrevi um roteiro. Quando eu assisti a segunda vez, eu anotei mais coisas. Então esse roteiro aqui ele vai servir como um guia, mas eu vou falar mais coisas do que eu coloquei aqui, porque tem esse filme tem muitas camadas, muitos detalhes, muitas referências. Eu vou falar o que eu percebi nessas 2 vezes que eu assisti. Eu tenho certeza que se eu assistir de novo, eu vou perceber mais coisas. Nessa primeira parte do vídeo, eu vou fazer vários comentários, eu vou falar sobre várias coisas, sem spoilers. Eu não vou contar a história do filme. Na verdade, eu não faço isso. Neste canal, eu não conto história de filme, de série, eu não dou spoilers. Tem algumas exceções, mas muito raras, porque eu quero que você tenha a experiência do filme. Então, nessa primeira parte aqui, eu vou falar de várias coisas. E se você não assistiu o filme, você pode assistir até essa primeira parte. Na segunda parte, eu vou dar alguns spoilers, tá? Então, pra quem já assistiu, vai fazer mais sentido os comentários que eu vou fazer na segunda parte do vídeo. Só que eu aviso, tá? Então, eu vou avisar, olha, a partir daqui tem spoilers. Então, se você não quiser, para ali, assiste o filme e depois volta aqui pra ver a minha segunda parte aí de análises do filme. Eu quero começar falando sobre o body horror ou o terror corporal, que é o gênero desse filme. O body horror, ele é um tipo de filme de terror que usa o corpo como elemento de terror. Então ele vai usar o corpo para provocar várias sensações desconfortáveis que são as sensações que um filme de terror quer provocar na audiência. Então é o horror, o nojo, a aflição, o mal-estar, tá? E vários outros sentimentos ruins que um filme de terror quer provocar na audiência. Então esse filme usa muito bem desses elementos para contar a história. Isso é usado em função da história. Para mim faz muito sentido que a diretora tenha escolhido esse gênero para falar, para contar a história dessa mulher que tem tantos problemas com o corpo dela. Eu diria que a maior referência de body horror do cinema é o David Cronenberg, que fez vários filmes desse gênero, mas o filme mais famoso dele, que eu acho também que é a maior, pelo menos até esse momento, a maior referência de terror corporal do cinema, é A Mosca.
É uma grande referência deste gênero e também é uma das referências de A Substância. É tão explícito que aparece até uma mosca no começo do filme mesmo, numa cena ali aparece uma mosca. Então realmente essa foi uma das fontes que a diretora bebeu. O elenco e os personagens. Começando aqui com o Dennis Quaid, que ali nos anos 90 era galã. Ele chegou a fazer o Jerry Lee Lewis no cinema, ele fazia muita comédia romântica, ele era galã mesmo. E aí ele chega aqui na Substância e faz aquele cara nojento. Eu acho assim, algumas das cenas dele são mais nojentas do que as cenas do body horror de verdade ali, na hora que acontece o negócio. Porque ele é um personagem muito podre, sabe? E aí, o nome dele é Harvey. E Harvey é em referência justamente ao Harvey Weinstein, que é aquele produtor que foi protagonista de um dos maiores escândalos lá de Hollywood. Se você não conhece essa história aí, dá uma pesquisada em quem é esse cara, porque tem uma referência muito explícita ali dele ser esse perfil de personagem e justamente ter o nome do cara. A Margaret Qualley é uma atriz que a gente tem que acompanhar porque ela é muito jovem, ela já fez muita coisa interessante, ela é bem versátil, sabe? Ela se joga mesmo no personagem e aqui ela faz tão bem que a gente fica com uma raiva da Sue. De um determinado momento em diante a gente começa a ficar com raiva dela. Ela é muito boa, é claro que tem muito da história do filme, mas ela é muito boa, ela se joga mesmo. E ela é filha da Andie MacDowell, que depois, mais pra frente, no vídeo eu vou fazer uns comentários aí sobre a mãe dela. E aí nós temos a estrela do filme, a Demi Moore, que pra mim não poderia ter sido outra pessoa. Ela é a atriz ideal pra fazer esse papel. A Demi Moore viveu situações semelhantes com o que acontece no filme. Se você não se lembra ou se você não sabe, a Demi Moore era a queridinha de Hollywood, ou uma das queridinhas de Hollywood, no final dos anos 80 até o meio dos anos 90. Ela fez filmes muito famosos e muito importantes. Ela fez um filme que se chama Striptease, e eu me lembro que chegaram a noticiar que ela tinha feito, acho que 9 cirurgias plásticas. Era uma coisa absurda, porque ela parece seminua no filme. Então ela fez muitos procedimentos para parecer dentro daquele padrão que era o esperado ali pro filme. Só que depois, quando ela começou a fazer 30 e poucos anos, ela começou a desaparecer. E aí, depois de um tempo, ela só aparecia nas notícias por causa de algum escândalo, muito por causa do relacionamento dela com o Ashton Kutcher, não tanto, um pouco por causa da idade, mas assim, era um relacionamento um pouco conturbado, bem tóxico, sabe? E hoje em dia, descobrindo algumas coisas ali sobre ele, a gente sabe que ele é um cara problemático. E depois, por causa das cirurgias, dos procedimentos, né? Dos procedimentos que ela fez e que não deram muito certo. Então ela aparecia muito e muito sendo comentada por causa disso. Inclusive no filme mesmo, ela ainda tem um pouco de procedimento que não tinha dado certo. Ela já estava tirando, né? Ou refazendo. Mas se você assistir as entrevistas dela agora, ela já tá com o rosto perfeito. Para os padrões, né? No filme, essa mulher de 50 anos que vai ser demitida por causa da idade dela, descobre uma maneira de ficar mais jovem. E a palavra usada para fazer a proposta para ela é melhor. Eles dizem, tem uma versão melhor de você mesmo. Eles não usam mais jovem, eles falam melhor. E essa palavra me incomodou muito aí durante o filme, até que eu entendi algumas coisas. Porque uma versão mais jovem não é necessariamente uma versão melhor. E durante o filme, você tem 3 versões dessa mulher. E qual delas é a melhor? Né? Eu não vou falar aqui nessa parte do vídeo o que eu acho, porque senão vai entregar muito spoiler para quem não assistiu. Mas isso é uma coisa importante de você observar aí no filme. São 3 versões que vão aparecer durante o filme. E elas aparecem sempre com essa promessa de trazer uma versão melhor do que a anterior. E aí a gente entende algumas coisas ali no final, o que é ser melhor ou não
né? Por que essa versão é melhor do que a outra, do que a anterior? Mas me incomodou por muito tempo, assim, porque a nossa versão mais jovem, ela não é necessariamente, na maioria das vezes, não é melhor do que a nossa versão mais velha. Pensa aí, se você pudesse ter o seu corpo de 18 anos, com a idade que você tem hoje, eu não sei quantos anos você tem, mas eu fico pensando, com o que eu sei hoje, seria melhor. Mas com a cabeça que eu tinha aos 18, não. Então, por isso que me incomodou bastante, mas ali do meio pro final do filme, algumas coisas foram fazendo sentido. Se é que o que eu entendi era exatamente o que a diretora queria falar. As duas cenas logo no início do filme, elas carregam muito do significado do resto da história. A primeira cena é uma cena de um ovo, que tem uma gema, e que depois de ser aplicada uma substância, começa a ter duas gemas. E durante o filme, as duas personagens usam um casaco, eu acho que é uma capa de chuva, que representam essas duas gemas. Ele é amarelo, as duas usam. E esse casaco representa essas duas gemas aí do início do filme. E a outra cena é uma cena que conta a história da personagem da Demi Moore. A Elizabeth Sparkle, que é a personagem da Demi Moore, que não tem esse nome por acaso, porque Sparkle significa brilhar. Ela teve uma carreira de muito sucesso, tá? Esse plano sequência do início, que é a colocação da estrela dela na calçada da fama, conta um pouco da história da carreira dela. Então, começa com a colocação ali a preparação para colocar a estrela dela, ela recebendo todas as pessoas em volta dela, fotógrafos, fãs, até que ela é esquecida, a estrela dela chega a rachar, né? Então mostra ali a decadência da carreira dela, até o momento do início do filme, que é quando ela tem esse programa de ginástica na TV, que é uma referência aos programas da Jane Fonda dos anos 80. Vou colocar o ano aqui na tela porque eu não lembro exatamente, mas isso aconteceu com a Jane Fonda. Ela era uma atriz de muito sucesso que desapareceu e foi reaparecer num programa de ginástica na TV. Esse filme, ele trata do quão descartável é uma mulher depois de uma certa idade, né? Essa mulher é descartável para a indústria do entretenimento. Isso acontece em outras também, mas a indústria do entretenimento, ela é muito visual. Então, se a mulher não tem mais aquele visual que é o esperado, e não é que é o esperado pelo público, é o esperado pelos produtores, pelos acionistas das empresas, essa mulher já não serve mais. E o filme ele vai mostrar o quão danoso isso é para as carreiras, né, dessas mulheres e para o psicológico delas e para o público também, que tem como referência sempre uma mulher de 20 e poucos anos e que a mulher mais velha já não serve mais para fazer parte da sociedade, porque é justamente o que acontece com essa mulher. Ela fica totalmente fora de qualquer evento, qualquer trabalho, qualquer situação. Ela se isola porque ela não tem mais função na sociedade. E aí eu quero falar de algumas atrizes mais velhas. Eu escutei um comentário da Isabella Boscov falando sobre a Andie MacDowell, que é a mãe da Margaret Qualley, da Judi Dench, da Helen Mirren, da Meryl Streep. Eu acho que foram essas, mas existem outras também, que são mulheres que nunca esconderam a idade. Elas se cuidam da saúde do corpo, devem fazer algum procedimento para se sentir bem e tal, mas nunca esconderam a idade. E nunca pararam de trabalhar. Nunca tiveram problemas sérios assim na carreira. Tem um comentário da Meryl Streep que ela disse que quando ela fez 40 anos, no mesmo ano, ofereceram 3 trabalhos de bruxa para ela. E aí ela falou, bom, é assim que Hollywood vê as mulheres de 40 anos. E ela acabou não fazendo nenhum deles, mas ela continuou fazendo vários trabalhos importantes, relevantes. Até hoje ela é
talvez, eu acho que é a atriz que foi mais indicada ao Oscar, e as outras também continuaram trabalhando com trabalhos interessantes, papéis que não era o papel da senhorinha, da velhinha, da vovó, não eram, são papéis importantes, e foram mulheres, e são mulheres que continuam mostrando a idade delas, né? Elas não escondem, elas não buscam a juventude. Quando elas se cuidam, devem fazer sim procedimento, mas elas não tentam parecer mais novas. Elas buscam parecer bem, bonitas, interessantes e saudáveis, né? Enquanto que outras atrizes que fizeram tantos procedimentos para tentar parecer mais jovem, para tentar agradar essa indústria, acabaram desaparecendo, que é o caso da Demi Moore, por exemplo, e existem outras atrizes que simplesmente desapareceram. As referências desse filme. Olha, eu fiz uma lista, mas eu tenho certeza que fugiu alguma coisa, porque são muitas referências, elas são bem explícitas, algumas delas são bem explícitas mesmo, mas eu tenho certeza que a diretora bebeu de várias fontes para fazer esse filme. Eu vou começar aqui com duas referências que são muito claras aí na história. Uma delas é o retrato de Dorian Gray, e a outra é O Médico e o Monstro. Tem tudo a ver com a história dessas duas mulheres. Uma outra referência bem importante ali é o Stanley Kubrick, ele mesmo, porque a gente encontra ali fortes referências de O Iluminado, de 2001, Uma Odisseia no Espaço, e de Laranja Mecânica. Outra referência bem clara ali é o Hitchcock. Aquelas cenas do banheiro têm muito de Psicose. Algumas das cenas têm exatamente o mesmo ângulo. Alguns momentos naquele corredor da TV, aquele corredor colorido da TV, em alguns ângulos bem específicos, parecia muito um filme do Almodóvar. Eu não consegui lembrar de nenhum filme específico, mas tem alguns momentos ali, dois momentos específicos, um com a Elizabeth Sparkle e o outro com a Sue, que parece muito um filme do Almodóvar. E tem algumas cenas da Sue, que ela tá deitada na cama, a posição que ela fica, a forma que ela deita na cama, foi muito parecido com uma cena de Beleza Americana. E eu não podia deixar de falar de uma referência que eu tenho certeza que muita gente não gostou, que é Carrie a Estranha. Tem uma cena ali, que eu não vou falar em que momento do filme, que é muito parecido, muito mesmo, inclusive na narrativa, né? Inclusive, falando da narrativa, é muito interessante o quanto que ela consegue integrar o terror corporal com a narrativa. Tudo aquilo faz muito sentido. O som do filme é muito interessante, ele é muito perturbador, inclusive é essa sensação mesmo que a gente tem, principalmente nas cenas da Demi Moore. A sensação que eu tive é que ela estava perturbada o tempo inteiro, porque o som era perturbador. Outra coisa interessante é que a Demi Moore, ela fica praticamente 90% do filme atuando sozinha. Ela tá muito bem nesse filme. Existem algumas coisas nesse filme aqui que a gente precisa ignorar porque eles realmente não são importantes para a história. Esse aqui é um filme de terror corporal que acontecem coisas absurdas. Então, tem coisa que não tem importância para a história, então a gente pode ignorar. Eu vi muita gente falando assim, mas como que ela conseguiu documentos para começar a trabalhar, ou como que ela sabia fazer tal coisa. Isso não é importante para a história. Esse é um filme absurdo. Então, esse é o tipo de coisa que não precisa. Inclusive, esse é um filme que não explica tudo. Você tem que chegar às suas próprias conclusões. Filme americano costuma explicar tudo, né? Dá todos os detalhes. Não, primeiro aconteceu isso, depois aquilo. Filmes franceses, normalmente, você não vai ver tantas explicações assim. Você precisa chegar às suas próprias conclusões. E é isso que acontece nesse filme. Antes de ir para a parte com spoilers, eu quero falar algumas coisas que a diretora falou. Eu assisti uma entrevista da Coralie Farger que ela falou duas coisas aqui que eu anotei exatamente o que ela falou sobre o filme. Ela falou que a juventude eterna é uma forma de continuar existindo e continuar sendo amado. E isso tem uma importância muito grande ali pro filme. Presta atenção, se você ainda não assistiu, o quanto que essa história de ser amado é importante no filme. E que eu acho que é uma coisa que a
acontece muito, essas pessoas que fazem muitos procedimentos, elas querem ser aceitas e querem ser amadas, né? E é o que acontece com a personagem. E aí tem uma coisa interessante que ela fala do filme, que ela fala assim, que ele é um filme divertido e que vai fazer com que as pessoas sejam mais gentis com elas mesmas. Então, assim, questiona muita coisa, mas é para provocar quem tá fazendo ou quem pensa em fazer muitas coisas para agradar a outras pessoas. Quantos procedimentos as pessoas fazem aí que colocam a própria saúde em risco, né? Existem tantos procedimentos que não tem muita comprovação ou é comprovadamente perigoso e a pessoa assim mesmo vai lá e faz. Então, ele é justamente um filme não só para entreter, mas também para provocar as pessoas para serem mais gentis com elas mesmas. Então, a partir de agora, vão rolar alguns spoilers aí, então se você já assistiu o filme, ok. Se você não assistiu, é por sua conta e risco. Tem uma coisa que me chamou muita atenção, especialmente da segunda vez que eu assisti, que é o quanto que a substância acelera o envelhecimento. A primeira vez, quando ela aparece só com o dedo envelhecido não, porque ele tem uma pele muito envelhecida, uma unha toda podre, então foi um envelhecimento muito rápido. A Sue tinha ficado só algumas horas a mais. Então, eu percebi isso a primeira vez, mas na segunda vez aquilo me incomodou, porque foi muito rápido. Como que uma pessoa envelhece aquele tanto em 3 meses? A substância suga toda a energia, toda a juventude da matriz, né? Então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu quero falar um pouco aqui dos efeitos práticos, que parece que é uma tendência, né? Apareceu muito em Beetlejuice e agora de novo. Tomara, porque é interessante ver efeitos práticos e não só efeitos especiais, né? As duas usaram, né? A Demi Moore muito claramente, né? Porque ela precisou usar muita prótese para ir envelhecendo. Mas o que me chamou a atenção foi uma coisa que a Margaret Qualley falou em uma entrevista, que ela precisou usar uma prótese nos seios, porque ela representava a perfeição. Então ela precisava ter o corpo perfeito para aquele padrão que é o que a indústria espera. Então aquela mulher linda e jovem não era bonita o suficiente para representar a perfeição nesse filme. Percebe o absurdo que chega a essa indústria que quer que a pessoa seja de uma forma que talvez seja até impossível de ser, né? Uma outra coisa que eu acho que tem muito a ver com a indústria da beleza e essa pressão que a gente tem de se manter em um padrão ideal é a comida, né? Isso acontece na vida real e acontece no filme também, porque a comida é mostrada sempre de uma forma muito nojenta. Tanto quando ela tá cozinhando, quanto naquela cena do camarão ali, que o Harvey tá comendo o camarão. Essa é uma cena tão nojenta que eu acho que ela é mais nojenta do que a cena final do filme. Esse filme, ele fala muito da obsessão dessa mulher de conseguir essa juventude a qualquer custo. Ela se trata muito mal. Tem uma cena do filme que ela fala assim, eu preciso de você, ela fala pra Sue, eu preciso de você porque eu me odeio. Então ela se odeia tanto que ela faz qualquer coisa pra atingir esse ideal de juventude que ela sabe que ela não vai conseguir. E não tem um pingo de racionalidade nessa mulher. Ela não tá satisfeita com aquela situação. Talvez ali no início, mas ela não estava feliz com a situação dela e muito menos com a atitude da Sue. E em nenhum momento ela pensou em parar, só quando chegou assim num limite, e mesmo quando ela se viu totalmente destruída, ela ainda assim preferiu dar continuidade. Ela chegou a um limite, assim, quer dizer, ela extrapolou o limite. Esse final que muita gente odeia, que é o final da Carrie a Estranha, pra mim representa exatamente isso. Ela passou de todos os limites para conseguir uma coisa que ela já sabia que não ia conseguir. Então, aquela última tentativa de usar a substância para ter uma melhor versão foi uma tentativa
desesperada, que ela precisava fazer alguma coisa, ela precisava ter uma versão melhor, ela não ia parar em nenhum momento, ela só parou quando ela se destruiu. E aí, linkando aqui com esse assunto, eu vou para aquela cena que elas brigam e que a Sue arrebenta com a Elizabeth. Ela tá batendo nela mesma, né? E é muito interessante o momento que ela percebe, que ela se dá conta, eu tô batendo em mim mesma. E bate um desespero, assim. Então, por isso que a diretora disse que esse é um filme para você ser mais gentil com você mesmo. Falando dos homens desse filme. Bom, a gente tem aquele monte de homem branco velho que são as pessoas que mandam no mundo, né? Eles são os acionistas da TV e tem um produtor e eles mandam e desmandam ali, tem que trocar, a apresentadora vai trocar, a apresentadora nova vai agir da forma que a gente quer que ela haja e tudo vai acontecer da forma que a gente quer. A velhice não afetou esses homens, afetou só as mulheres. Eles não têm essa pressão e isso fica muito claro com outras situações. Aquele vizinho, olha, eu ficava pensando assim, mas como que esse cara acha que essa mulher lindíssima e famosa quer alguma coisa com ele? Mas mesmo assim ele insiste, ele se acha mesmo, ele chega ali e fala, não, olha, temos um encontro. Não tem, como que, né? Mas ele não se sente menos, ele acha que ele pode chegar naquela mulher maravilhosa. Aqueles dois produtores de elenco falam num determinado momento, assim, essa mulher deveria ter um seio no meio do rosto dela, no lugar do nariz, né? E é exatamente isso que acontece lá no final daquela cena, né? Horrorosa lá no final, mas é o que acontece, cai um seio no meio do rosto dela, do olho, não sei, não dá muito pra identificar de onde é, mas cai ali. Então também mostra ali, né, são caras absolutamente comuns e que acham que podem falar assim com as mulheres. E aí tem aquele namorado da Sue, que eu suponho que seja namorado dela, porque já tá com ela ali no apartamento, depois dos 3 meses, né, que ela fica no lugar da matriz, né, e aí ela começa a passar mal e vai pro banheiro. E ele vai atrás dela. Na hora que ele bate na porta, quem responde é a Elizabeth Sparkle. E aí eu pensei assim, nossa, como a gente não sabe com quem a gente tá lidando, porque ele tá com aquela mulher que parece que é a namorada dele, que ele já conhece, ele tá no apartamento dela, e ela tem um segredo muito bem guardado ali no armário dela. Bom, e a cena final, que é a cena mais polêmica, a cena do teatro, que inclusive é um programa pra família cheio de mulher pelada, né? Enfim, mas é aquela cena que incomodou muita gente, que é uma cena grotesca, né, que tem aquele sangue jorrando, que inclusive é uma referência ao Kubrick também, né, é uma referência a uma cena do Iluminado. Aquela cena, apesar dela parecer desnecessária, porque a gente pensa assim, ela podia ter parado antes, quando começou a cair os dentes dela, ela podia ter parado naquela briga que elas tiveram. Ela podia ter parado muito antes, se na cabeça dessa mulher, dessa Elizabeth Sparkle, tivesse alguma racionalidade. Mas não tinha. Ela tinha que levar ao extremo. Ela tinha que ir até a destruição dela. Então, ela fez isso. Ela tentou mais uma vez e não deu certo. Ela se destruiu. E aí, tem uma coisa que a diretora falou, que aquela cena final ali, na estrela dela, na Calçada da Fama, é a redenção da personagem, porque ali naquele momento ela não tem mais corpo, então ela não precisa mais se preocupar. Então ela é uma cena muito estranha, mas ela é uma cena que serve à história. Tem uma última coisa que eu quero falar aqui, e eu vou falar bem rapidinho, não vou me estender muito, porque eu acho que é um assunto que eu preciso pesquisar mais e de repente fazer um vídeo só sobre esse assunto. Mas existe um movimento no cinema francês, entre as cineastas francesas, de se apossar desse cinema extremo para contar as histórias delas.
Então esse filme faz parte desse movimento também. Então, apesar de causar alguma estranheza, esse body horror, essa quantidade de violência, de sangue, esse é o recurso que elas estão usando para contar e para chocar mesmo, não só para contar as histórias, mas para chocar. Bom, então esse foi o vídeo sobre A Substância. Se você gostou, não esqueça de compartilhar aí com seus amigos, com sua família. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!